Olá, amigos e amigas. Estamos novamente pelo Grupo União Espírita Nosso Lar. Hoje estaremos novamente com o nosso querido amigo e irmão Aldo, que vai falar sobre paz. E desde já deixamos aqui o nosso carinho, o nosso amor a todos os pais. Desejamos muitas bênçãos a cada um, que o nosso amor seja tocado em cada coração de cada pai. E então vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amado e querido, agradecendo a Ele mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Fica a nossa gratidão eterna. E agradecemos também a Jesus, nosso mestre de amor e bondade, irmão de todas as horas, aquele que sempre, lá do alto, nos ilumina, nos protege, nos ampara, sempre com muito amor e com muito carinho. Agradecemos também a toda a espiritualidade que sempre nos envolve de muito amor e de muita paz. E assim, envolvidos nesse amor que é emanado nesse momento por esses bons espíritos, que possamos sentir essa energia caindo sobre o nosso corpo físico e espiritual, que possamos sentir essa energia caindo, refazendo todas as nossas células, aquelas que necessitam nesse momento de um reparo, de uma energia restauradora, que possamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus, tocando o nosso coração, nos trazendo a paz, o aconchego e o amor. E assim, envolvidos nessa paz, nesse amor, que possamos iniciar nesse momento a reflexão da noite, convidando nesse momento nosso querido irmão Aldo. Desejamos também a ele um feliz Dia dos Pais. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Hoje eu trago para nossa reflexão falar um pouquinho sobre a paternidade, conversar um pouquinho sobre os sentimentos de paternidade, trazendo algumas reflexões, aí pelo Dia dos Pais que nós estamos vivendo. Talvez, irmãos, se nós perguntássemos para cada um de nós o que é ser pai, com certeza nós teríamos respostas completamente diferentes. Porque é uma pergunta muito pessoal e que cada um de nós teríamos uma imagem diferente, pois nós somos espíritos diferentes, tivemos educação, vivências, experiências diferentes na família. Mas essa pergunta é refletida por mim. A imagem que me vem na cabeça do que é ser pai é a imagem de uma escada, por mais estranho que pareça. Mas eu explico. Qual é a utilidade de uma escada? Nós pensamos numa escada para quê? Para que possamos subir, alcançarmos algo que dificilmente conseguiríamos sem ajuda. Fazendo ainda essa comparação, nós podemos perceber que existem vários tipos de escadas. Escadas fortes, escadas fracas, as que te derrubam, e aquelas que, por mais velhas que estejam, são totalmente confiáveis. Assim como existe também vários tipos de usuários de escadas. Os que lembram da escada só quando é de seu interesse. Os que abandonam a escada em um canto.
os que não lembram da escada nem que elas existem, e aqueles que guardam a escada com carinho, porque sabem que podem precisar muito dela e que são gratos por terem conseguido muito graças à sua ajuda. Ser pai é ser uma escada. E se nós pudéssemos trazer, fazendo uma reflexão desse ser pai num contexto atual, no contexto de hoje, nós perceberíamos, amigos, que hoje a paternidade, principalmente no mundo que nós vivemos atualmente, ela nunca teve tão cheia de desafios morais e emocionais. Recorda você, meu irmão, que viveu já com seus pais no mundo, numa outra geração, no mundo lá atrás, 40, 50 anos, como filho vivendo com os pais. Você percebe que lá atrás, nós como filhos, hoje que somos pais, o desafio marcante dos nossos pais era educar os filhos em um mundo de muitas dificuldades. Não tinha tantas facilidades como nós encontramos hoje. Às vezes, quando tinha muitos filhos, a roupa era do primeiro e a roupa ia sendo transferida para os outros filhos. Repara você, amigo, que tem já uns 40, quase 50 anos ou mais, lembra que Guaraná, refrigerante, era uma iguaria assim, que muitas vezes a gente só tomava final de semana, não é? Então existiam muitas lutas materiais, não que hoje não existam, mas era um mundo de muitas dificuldades materiais. E hoje o nosso desafio como pais é educar os nossos filhos em um mundo de muitas facilidades e tentações. Não que não tinha no passado, mas hoje a frequência e a intensidade é muito maior. Olha as drogas, a pornografia, o consumismo. E fazendo essa comparação dessa mudança de geração, nós hoje, como pais, nunca tivemos tanto ausentes no lar pela luta da sobrevivência. E muitas vezes pesa, para muitos pais, essa ausência no lar. Imagina que às vezes o pai é criancinha, bebezinho, pequenininho, o pai sai para trabalhar. Aí, nesse caso também muitas mães, com toda certeza, porque quando nós falamos hoje pai, nessa situação de comparação, temos que falar os pais, porque quantas e quantas mães também são praticamente pais dos seus lares, muitas vezes abandonadas, sem um companheiro para partilhar isso. Então hoje os pais nunca tiveram tanto na luta da sobrevivência e muitas vezes, bebezinho pequeno, o pai sai, a criancinha está dormindo, o pai volta do serviço no final da tarde, quase à noite, o filho já foi dormir. E aquela convivência só final de semana. E isso para os pais, de uma forma geral, traz uma série, está trazendo uma dor muito grande por essa ausência no lar. E às vezes nós nos pegamos, muitas vezes tentando comprar essa ausência no lar, cometendo muitos equívocos. E eu me coloco também nisso, irmãos, porque nós estamos aqui como irmãos, como espíritos em evolução, refletindo o nosso dia a dia. E eu também estou nessa luta, tentando fazer com que essas palavras que eu mesmo digo fazem parte da minha vivência também. Equívocos, muitas vezes nos pegamos no consumismo, mimamos os nossos filhos muitas vezes com presente, até às vezes inconscientemente tentando cobrar a nossa ausência no lar. Outras vezes, por querer que os nossos filhos nos amem, dizendo muitos sims para eles, satisfazendo todas as vontades dos nossos filhos. Convivo tão pouco com eles, às vezes só final de semana. Você acha que eu quero ser o chato, quero falar não, quero colocar regras? Eu quero que ele me ame.
muitas vezes nós estamos dizendo sim quando deveríamos dizer não. Não estamos educando os nossos filhos para se protegerem das frustrações da vida, superar as dificuldades. Estamos deixando eles praticamente muito fracos emocionalmente em lidar com as frustrações. Porque muitas vezes nós acabamos no premular como pai, como mãe, fazendo a parte que compete aos nossos filhos, né? Tirando as forças deles, esquecendo que a vida vai dizer muito mais não, a vida vai dizer, não vai passar a mão na cabeça a todo momento, né? Quando muitos também de nós transferindo a responsabilidade de criar os filhos, de dar valores morais, éticos para terceiros, terceirizando a educação dos nossos filhos, passando a responsabilidade de criar valores éticos, morais, né, para a babá, para a creche, para o centro espírita, para o catecismo, para a escola, para o professor. Não que eles não possam colaborar, mas essa responsabilidade são dos pais. Essa responsabilidade pertence ao pai, pertence à mãe. Precisamos também refletirmos que a nossa missão é ser pai e não ser melhor amigo. Nossa missão é ser pai, não ser melhor amigo. Porque muitas vezes no roteiro da vida é isso que os nossos filhos precisam. Eles precisam de um pai, alguém que mostre para eles o caminho correto, que faça com que eles avancem para o bem, mesmo naquele momento eles não tenham condições de entender que isso é por bem deles. Não é? Principalmente na adolescência. A fase de rebeldia, a fase em que os pais estão completamente errados, os amigos é que estão certos. Infelizmente, cumprir essa missão de ser pai, nesse sentido de ser uma escada, de dar condições, de direcionar para um caminho para que o filho alcance, né, uma evolução em todos os sentidos, material, emocional e espiritual também, a gente acaba sendo muitas vezes o remédio amargo. Porque quando uma criança toma um remédio amargo, ela só fica pensando no sabor do remédio. Ela não tem condições de visualizar ainda como aquele remédio vai ser bom para a saúde dela. E acabamos sendo o remédio amargo. Mas que com certeza que vai ser muito importante no futuro para a saúde, né, dos nossos filhos. Eles têm que sentir que no lar eles são amados, mas eles têm deveres e têm obrigações. Não podemos deixar o tanto faz ao relento. E, infelizmente, nós observamos hoje na humanidade quantos filhos são órfãos de pais vivos, não é? E aquela situação quando a gente fala de ser pai, irmãos, ser pai é no sentido amplo, emocional, espiritual, material e não no sentido somente biológico, não é? Talvez o biológico seja um dos laços talvez mais fracos se a gente analisar todo o contexto. A frase que nós ouvimos muito, né? Pai é quem cria. Com certeza pai é quem cria. Pai é quem cria. Independente de se daquele meu filho ou minha filha tem meus laços genéticos consanguíneos ou não. Porque nós precisamos entender o criar não no sentido somente de sobrevivência material, mas, como eu disse, um conjunto de fatores envolvendo aspectos materiais, emocionais e espirituais, não é? Então, se nós pegamos todo esse conjunto, o pai é quem cria. Materiais, porque seria muito bom, né? Que todos os filhos, todas as famílias tivessem condições dignas de sobrevivência fornecidas pelos seus pais e que o período da infância não fosse roubado, como nós observamos ainda em muitas regiões do mundo com o trabalho infantil, muitas vezes escravo. Pai é quem cria nos fatores emocionais também, porque o amor necessita ser cultivado. É necessária a nossa presença afetiva, né, no lar para que os filhos se sintam amados,
para que haja a construção de laços afetivos e os filhos sejam saudáveis psicologicamente. Laços espirituais, porque nós recebemos uma missão divina de contribuir para o desenvolvimento daquele espírito. Não podemos esquecer, irmãos, que os nossos filhos são espíritos e que nós tivemos já em outras vidas, em outras reencarnações, muitas vivências. Algumas boas, outras ruins, né? E se a gente percebe isso, que muitas vezes no próprio seio familiar, às vezes um filho mais ligado ao pai, o outro mais ligado à mãe, e alguns alheio a todos aqueles, não é? E muitas vezes nessas histórias evolutivas reencarnatórias, né? É lógico que quando se encontra novamente num seio familiar, às vezes os inimigos de guerra, aqueles que tiverem experiências juntas não tão boas, é lógico que pode ter que sobra ainda no subconsciente, né? Ainda essa dificuldade de relacionamento, e é natural que hajam conflitos, né? Por isso é preciso que desde cedo nós, como pai e mães, tentar embutir novas emoções nos nossos filhos, procurando observar desde cedo essas imperfeições, né, e trabalhá-las. Trocar o ódio pelo amor, dando afeto, principalmente na fase infantil, aonde o espírito está adormecido e mais suscetível às impressões, né? Ainda não despertou todas as suas tendências das outras vidas. E desde cedo, à medida que nós observamos que começa a manifestar indícios, né? Que muitas vezes esses indícios de nós todos no estágio evolutivo são reflexo do nosso egoísmo, do nosso orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. Antes que começa a manifestar, né, essas tendências, lançando raízes profundas, como o jardineiro prudente que tenta arrancar a erva daninha quando ela é mudinha, porque depois fica difícil, né? A gente tentar orientar nesse caminho. E por mais trabalho que muitas vezes sejam feitos, se não é possível ainda o amor pleno de convivência com os filhos, procurar transmutar um sentimento melhor do relacionamento no lar. Nossa missão como pais é procurar educá-los. E, se possível, amigos, respeitando logicamente o livre-arbítrio de cada um, tendo como modelo, como terapêutica divina, o Evangelho de Jesus, independente da religião cristã que você tem. E nós podemos fazer isso, contribuir de várias maneiras. A evangelização infantil, que vai ajudar com que essa criança, né, vá embutindo, conhecendo valores do bem. O evangelho no lar, que é o nosso seguro espiritual residencial, só depende de nós renová-los. Para que a família fale de coisas boas, para que a família, pelo menos um dia da semana, tenha pensamentos diferentes, todos reunidos no bem. E principalmente, acima de tudo, pelos nossos exemplos. Falamos muitas e muitas vezes que se educa mais por um exemplo do que por 1000 palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Porque se meu filho vê que eu dirijo depois de beber, um dia ele vai talvez achar que isso é normal. Se ele percebe que eu passo no semáforo fechado, vermelho, ele vai achar que isto é normal. Mas essa educação, sempre com amor, com os nossos melhores sentimentos, os melhores sentimentos, o amor transmutado em atenção, em convivência emocional e principalmente diálogo. Principalmente diálogo. E nós observamos que esse papel de pais, ele sofre, né, uma profunda modificação ao longo das gerações e sempre vai sofrer. Então, sempre esse o papel de ser pai,
ele está em constante mudança, né? Esse ser pai, ele vai cada vez mais nas eras, ao longo do tempo, adquirindo novas nuances. Se nós pegamos os nossos pais lá atrás, o papel de ser pai era um. E à medida que nós vamos evoluindo, né, socialmente, espiritualmente, vai se agregando novos valores, vai sendo atribuído novas coisas. Se nós pegarmos há poucas gerações atrás, de uma forma bem generalizada do que hoje, nós tínhamos uma nítida diferença nos papéis executados pelo pai e pela mãe no lar. O pai como provedor do sustento, a mãe aos cuidados do lar e dos filhos. Não é? O pai como provedor material, a mãe como provedora emocional. E hoje nós observamos mudanças nítidas nesse contexto, impulsionados pelo estilo de vida, pelo avanço tecnológico e até pela nossa evolução espiritual, como espírito já quebrando barreiras, tabus, comportamentos, aceitando novas tarefas. O que é bom, né, gente? Porque permite o espírito exercitar a sua aprendizagem em diferentes aspectos. Quantas mulheres hoje são provedoras do sustento do lar e homens que assumem os trabalhos domésticos e muitos casais que dividem os trabalhos tanto quanto ao sustento financeiro do lar, quanto os afazeres domésticos. Que é fantástico. No entanto, irmãos, né, apesar dessa união de pai e mãe na construção de uma família, em todos os aspectos, materiais, emocionais, espirituais, traz um novo desafio. Conciliar o trabalho com a família, né? Trabalho com a família. E é o equilíbrio, gente. Não adianta. Não adianta nem o extremo, nem o outro. Não adianta ficar só com muita atenção com os filhos e descuidar do sustento material. Não adianta pensar também somente no trabalho, né? E relegar o abandono ao lar, né? Não adianta. Qual é a grande sacada no mundo de hoje? É o equilíbrio. Nós temos que trocar, né, a quantidade de tempo que nós não temos mais com os nossos filhos, talvez nossos pais lá atrás, a quantidade de tempo que eles tinham para conosco era muito maior do que hoje nós temos para com nossos filhos, porque era uma época diferente, não é? Não dá mais para dar essa quantidade de tempo. Qual é a saída? Trocar a quantidade de tempo pela qualidade de tempo. É isso, qualidade de tempo. Talvez nossos pais ficavam conosco dentro do lar, talvez num único dia você tinha 4, 5, mais horas na presença dos pais. Hoje, às vezes, um filho, o pai tem 1 hora, mas que essa hora, talvez, sendo de qualidade, ela supere, por exemplo, as 5 horas que eu tinha com os meus pais de nenhuma interação. Simplesmente por estar presente, mas não interagindo, né? Essa 1 hora, nesses poucos minutos diários, buscar uma qualidade, né? Desligar a televisão, o celular algumas vezes, cultivar o amor, rolar no tapete com eles, parar para jogar um jogo, né? Para assistir um filme junto. Sim, por que não? Assistir um filme junto, né? É isso. Porque o amor nasce do cultivo, né, gente? Não é porque o filho nasceu da minha barriga que ele é obrigado a me amar, né? Amor se cultiva, e é isso. Não tem outra saída. Trocar a quantidade pela qualidade de tempo. Porque eles se sintam amados, né? Porque se não tiver esse sentimento de carinho, os presentes não vão contar muito. Eles vão levar para a vida adulta deles carências emocionais, complexos de inferioridade, baixa estima. Será um ser infeliz. André Luiz dizia assim que quando o berço é relegado ao abandono, o lar desce ao nível do inferno. Então, equilíbrio. Precisamos dar o equilíbrio, não é? E como a gente falou lá atrás, né, é importante darmos uma atenção, uma religião para os nossos filhos. Importante. Deixar para eles como pais uma religião
que tenham, né? Que pode ser a religião que nós temos hoje. E que ele tenha liberdade no futuro, quando ele decidir, de avaliar se essa religião é a que o que o torna feliz, dando oportunidade de procurar outra, né? Uma religião que prega o bem, que prega o amor ao próximo, independente de qual seja, não é? Porque muitas vezes a crença religiosa, uma crença do bem, ela é muito importante, porque ela ajuda a cada um de nós no entendimento da convivência com aqueles que nos são mais caros, principalmente. Entendendo que todos nós somos espíritos e que nós ocupamos posições transitórias no mundo material, que nós somos imperfeitos, que nós estamos em construção. E nessa construção, às vezes nós acabamos machucando aqueles que convivem conosco, intencionalmente ou não, que é necessário o exercício do perdão. E como filhos que nós precisamos entender que os nossos pais tiveram uma educação diferente da nossa. Eles foram criados num mundo diferente, com valores diferentes do nosso. E é natural que hajam choques de opiniões. Entendendo que muitos pais, muitas vezes, não cumprem o seu papel como boas escadas e acabam nos machucando, mas nos servem como lições do que ser melhorado, evitado. Quando nós, filhos, formos as escadas dos nossos filhos, aquilo que me machucou, o equívoco que eu recebi, que eu aprenda a não passar esse equívoco para os meus filhos. E que muitas vezes, pelas histórias que nós vivemos lá no passado, em outras reencarnações, às vezes eu necessitava, não como castigo, já falei que Deus não castiga ninguém, mas como oportunidade de lições, de passar por isso de uma maneira educativa. Porque muitas vezes hoje, como filho, o que eu recebo muitas vezes dos meus pais, em termos de dificuldades, falamos assim, talvez eu mesmo lá atrás fiz outras pessoas, como pai, como mãe, passarem pela mesma situação. E me é permitido sofrer isto na pele, não como castigo, mas como oportunidade de reflexão, de mudança de hábitos. Porque muitas vezes só há uma revolução, uma mudança da nossa maneira de agir quando eu passo por aquilo, quando eu recebo aquilo, quando eu sinto aquilo, não é? A religião me permite o entendimento, né, da construção de um espírito do bem, me colocar no lugar do outro. Me colocar no lugar do outro. Não é? E acima de tudo, irmãos, ter gratidão por aquilo que nós temos. Ter gratidão por aquilo que nós recebemos. Pelos nossos pais. Que se não for os melhores pais que nós tivemos, foram aqueles que foram dados para que o nosso avanço acontecesse. Né? O nosso avanço acontecesse. Recebi dor, não recebi amor. Foi uma escada que o degrau quebrou, me machucou, me derrubou. Mas aprendi muito com essas quedas. Aprendi a ser uma escada melhor. Ou aquela escada forte que me ajuda, que me deu condições de chegar até aqui, nas condições que ele tinha. Que não dava para ser mais. Eram as condições que ele tinha. Mas que graças a essas condições, estou aqui. Estou aqui. E que muitas vezes, no sentimento de pai, quem é filho, só consegue entender, só vai entender completamente isto só o dia que você for pai, só o dia que você for mãe. Porque muitas vezes, como filho, é difícil a compreensão do que é a paternidade, do que é a maternidade.
Se nós tivéssemos uma bola de cristal, alguma maneira de poder sentir, ou uma maneira de poder analisar o que os nossos pais estão passando no seu íntimo, mudaríamos radicalmente a maneira de pensar sobre eles, a maneira de agir. Seríamos mais eternamente gratos por tudo que recebemos. Porque às vezes julgamos que o meu pai, ele foi uma escada que não foi boa. Mas será quantas coisas passou pela vida dele? Quantas coisas ele enfrentou, ele viveu para chegar até aí? E que se você analisasse talvez o seu avô, o pai do seu pai, talvez ele teve mais dificuldades na escada que ele tinha do que na escada que ele foi para você. Que houve avanço, sim. Que muitos equívocos que ele recebeu, ele não passou para você. Que muitas, dificuldades que ele viveu, ele evitou que você vivesse e tivesse oportunidades melhores. Sabe aquela história que a gente só tem olhos para o defeito e que a gente muitas vezes não percebe a construção do que é feito de bom para nós? Porque muitas vezes aquilo que é de bom não tem propaganda e o defeito a gente faz muita propaganda das coisas ruins, mas das coisas boas nós não fazemos. E a gente no lar, como filho, fica muitas vezes apontando o defeito do pai, porque é assim, assado, assado, mas não percebe o global, a magnitude. Se o meu pai ainda tem dificuldade de expressar emocionalmente os sentimentos dele, mas e a parte material? E as condições que você está tendo para chegar, para avançar? E a gente fica olhando o outro. Não é porque talvez o estágio evolutivo que ele tenha, é isso que é possível nesse estágio. E quantos hoje ainda, irmãos que não têm pai, que não conheceram os pais, são órfãos, que talvez trocariam de lugar conosco sem pensar, mesmo com os grandes desafios que nós passamos no lar. Não é? Então, o que o nosso pai viveu? Quais foram as dificuldades? Como foi a educação deles? E nessa história de como filhos, muitas vezes, sempre olhar o lado ruim, não valorizar as qualidades, a pergunta que também tem que ser feita é que se a gente tivesse essa bola de cristal, a gente pudesse sentir, a gente perceber que muitas vezes, como nós somos protegidos pelos nossos pais e não percebemos, protegidos em muitas dificuldades, que às vezes o seu pai ele evita comentar das dificuldades da vida para não trazer problemas para casa, dificuldades materiais porque o serviço não está bom, a prestação, as prestações, as contas estão atrasadas, a saúde dele não está legal, e às vezes na intenção de não querer proteger, entre aspas, a família, guarda tudo para ele. Esquece que ele é humano. E a taça de problema dele está quase que transbordando. Quase que transbordando. E sem perceber, eles criam uma bomba no peito. Uma bomba. E essa bomba, ela, às vezes, acaba explodindo justamente em cima de quem não deve. E que nós, como filhos, nós podemos também ajudar nessa caminhada difícil. Porque, às vezes, nessa tentativa de proteger a família, de guardar tudo, acaba sendo prejudicial para todos, porque às vezes você chega em casa, você faz uma cagadinha de nada, mas de nada. Nossa, e aquele equívoco, aquele erro, aquela atitude foi justamente a gotinha que transbordou a taça de problema deles. Foi a faísca que detonou a bomba. E muitas vezes ele explode, fala palavras de ofensa desagradáveis, mas nada a ver, é uma panela de pressão, tentando fazer o tss para não explodir mais, para não causar mais danos.
E às vezes nós, como filhos, não entendemos por que aquelas atitudes. E muitas vezes fica marcado aquilo nas nossas vidas por aquele momento daquela explosão, por aquele desequilíbrio. Mas se nós pudéssemos avaliar o todo, quantas dificuldades, quantas coisas foram armazenadas nessas sacolas, nessas caixas de proteção, de doação. Muitas vezes nós só ficamos com a parte, só olhamos, damos valor à parte ruim da coisa. E como eu disse que nós podemos ajudar nessa caminhada, nós como filhos, e isso hoje me pesa um pouco, mas também eu não estava pronto para entender isto, né? Quantas vezes nós, na nossa vida como filhos, nós mais criticamos o nosso pai ou falamos para eles, eu te amo? Mas eu te amo não somente no dia dos pais, não somente no aniversário dele. Eu te amo num dia qualquer, um dia não especial. Um abraço, um beijo sincero, eu te amo. Sabe por quê, amigos? Porque em todos esses problemas que eles têm, que não querem dividir, talvez um pouco do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa emoção, e não somos todos que estamos prontos ainda para isto, facilitaria bastante a caminhada. Porque hoje em dia, muitas vezes, esse eu te amo, ele vem sendo muito comercial, executado pelos filhos. Parece até estranho, né? Um eu te amo, o pai vai pegar a carteira, filho, está precisando do quê? Muitas vezes demonstramos o nosso amor muito comercialmente, quando precisamos de alguma coisa. Principalmente como somos filhos e vivemos com os nossos pais. Eu te amo num dia qualquer, um abraço, um beijo, eu te amo. Porque não tem que explicar por que ama. Se você explica por que ama, você não ama. O amor ele é incondicional. Se eu coloco porque eu coloquei uma condição, simplesmente te amo. Sabe, essa emoção, essa gratidão do filho para com os seus pais, dá uma força. A impressão que o pai tem é que a taça seca por alguns segundos. Dá aquela sensação de olhar para trás e falar o seguinte, nossa, tá difícil, foi difícil pra caramba, vai ser muito difícil. Mas vale a pena continuar. Mas vale a pena continuar. Nossos pais são imperfeitos? Sim. Eles erram? Sim, nós também vamos errar. Nós, como pai, mãe, seremos a tentativa de acerto dos erros dos nossos pais. E os nossos filhos vão crescer em cima disso. Agora, para encerrar, eu gostaria de dizer para você que é pai, para você que é pai, querida escada, perceba o papel grandioso que te é dado nessa encarnação da missão de ser pai, de permitir que através de nós muitos espíritos possam alcançar patamares mais elevados. Não é fácil. Muitas vezes somos visitados pela ingratidão, pela incompreensão e abandono dos pés que sobem ou subiram pelos nossos degraus. Muitas vezes somos esquecidos em um canto qualquer, quando os nossos degraus se tornam frágeis demais para suportar o serviço. Quantos sentimentos aprisionados no peito, quanto choro no silêncio da alma. No entanto, não esqueçamos que por mais difícil que seja a jornada,
tudo é crescimento e testemunho para que aprendamos importantes lições. Não nos entreguemos ao desânimo e tristeza. Depositemos a nossa fé em Deus, trabalhando de maneira incessante para cumprir bem a nossa missão. Fé na certeza que, por mais que os nossos esforços não estejam sendo reconhecidos pelos olhos dos homens, não passam desapercebidos pelos olhos de Deus. Pais, tenhamos como modelo maior a melhor escada dada por Deus à humanidade, seu Filho Jesus. Escada divina por onde não somente poucos podem subir, mas a humanidade inteira. Escada eterna que permite a todos que se dispuserem a subir os seus degraus, atingir a felicidade e a paz verdadeira, nos aproximando cada vez mais perto de Deus. Feliz Dia dos Pais, meu querido irmão. Pai, eu te amo. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. É sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a